Boa tarde a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva sobre o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. O secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, vai comentar os dados do relatório e, em seguida, nós abriremos para perguntas. Também compõe a mesa o secretário especial adjunto de Fazenda, Esteves Colnago, o secretário de Orçamento Federal, Jorge Soares, o secretário de Política... Não veio. E o secretário do Tesouro Nacional adjunto, Otávio Ladeira. Nós lembramos que o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, vai precisar deixar essa coletiva às 16h40. Então, nós vamos pedir agilidade nas perguntas, tá? Começando com a apresentação. Boa tarde, secretário. Gostaria que avisasse. Tá, vamos. Claudemir, por favor. Também vai compor a mesa o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Nós temos aqui o nosso terceiro relatório de avaliação de receitas e despesas. Esse relatório é sempre anunciado nos meses ímpares, começando com o mês de março, né? Então, mês 3, 5 foi o nosso segundo, mês de maio, julho agora é o terceiro, e aí teremos outro relatório em setembro e novembro, mais 2 relatórios. A formatação do evento de hoje ela é bem direta, algo como 20 minutos de apresentação, 15 a 20 minutos, acredito que já esteja projetado, acredito também que todos já receberam esse material, e em seguida a gente abre para perguntas. Acredito que teremos aí pelo menos 60 minutos de discussão com a minha participação, algo como 16h40, 16h45, dependendo da demanda aqui interna, eu terei que me ausentar. Tá? Bom, então, aqui a mesa já foram anunciados, e é exatamente o grupo do Ministério da Economia, as pessoas aqui no Ministério da Economia que tratam desse assunto, né? E nós chamamos também o Claudemir, da Receita Federal, porque, por construção, por definição, a gente está falando também de receitas, então é um segmento importantíssimo do Ministério da Economia e está conosco. E, além disso, e sempre enfatizando esse ponto, porque é uma mudança estrutural na maneira como o orçamento tem sua gestão no país, a Fazenda agora, como ela é integrante do Ministério da Economia, a Fazenda tem tanto a elaboração do orçamento com o secretário George e sua equipe, Bruno, Julião e muitos outros da SOF, bem como a execução orçamentária. Então, Tesouro, nós estamos com o secretário Otávio Ladeira, o secretário Mansueto está de férias, e a execução orçamentária também está conosco, então isso facilita bastante a questão da execução orçamentária, né? E, de novo, também são equipes grandes que trabalham nisso, então o Tesouro também presente. Agora, nós também temos a Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, que completa o ciclo orçamentário. E também a SPE, a Secretaria de Política Econômica, por conta, em particular, da grade de parâmetros, já foi, inclusive, distribuída e anunciada em eventos aqui nessa mesma sala. O secretário Adolfo Saxida está aqui conosco, e permite, então, que todo o processo orçamentário seja feito de maneira integrada. Então, seguindo para a nossa apresentação, cerca de 15 minutos, 20 minutos no máximo, nós temos a primeiro slide, já está projetado aí para todos, a avaliação do cenário fiscal, contemplando os parâmetros econômicos. O que nós temos é a avaliação do PIB real em percentual, o crescimento do PIB, saindo de 1,6 no segundo relatório para 0,81, não é isso, Adolfo? 0,81. Nós comentamos em maio que esse número seria revisto e foi
assim, como de fato aconteceu, e ele está muito próximo do parâmetro de mercado. Na realidade, quando nós chegamos a esse resultado, na semana passada, de discussões internas, logo em seguida, o número do Focus, se não me engano, estava 0,82, até um pouco acima do nosso, né? O nosso 0,81, e essa é a principal alteração nessa grade de parâmetros, extremamente importante, porque ela sensibiliza o lado da receita, mas também dá indicações de como a economia terá sua dinâmica. Impacto, inclusive, por exemplo, sobre massa salarial, né? No mercado de trabalho, como resposta a essa dinâmica macroeconômica. Lembrando que esse número pode e deverá sofrer alterações. Nós estamos com atualizações nesse parâmetro em particular, com valores que vêm sequencialmente diminuindo, mas esse número pode ser retornado conforme as expectativas de mercado reajam. Podemos ter, sim, por exemplo, com a aprovação da nova Previdência, que está pré-agendada para 6 de agosto, alterações nesses valores, em particular pelo canal de expectativas. O outro número, desculpa, estamos falando do PIB. PIB real é 0,8. 0,81 é o número preciso nessa nossa avaliação do terceiro bimestre. PIB nominal, também uma queda da ordem de 92 bilhões de reais. E aí vem os 3 índices associados a preço, né? O IPCA, o INPC e o IGPDI, notem até com sinais conflitantes, de fato. O IPCA, claro, pois não. O IPCA e INPC em queda e o IGPDI em aumento. O IPCA, a nova estimativa é de 3,8, então está dentro, olhando o sistema de metas inflacionárias. Esse é um número que mostra uma inflação sob controle, né? Então, expectativas inflacionárias ancoradas. E o INPC, com a redução até mais forte, de 4,8 para 4, né? E essa redução, em grande medida, se deu, no caso do INPC, pelos eventos ligados a preços de alimentos e estão em linha com o Focus, né, por exemplo. O GPDI, por sua vez, nós tivemos um aumento de 6,1 para 6,2. Esse aumento se deve a diversas características, lembrando que o GPDI já é um índice que traz uma composição de outros 3, e, em particular, nós temos influência no caso do IGPDI, do câmbio e de outras variáveis, né? E o cálculo é afetado também pelos produtos de atacado, né? Que sofreu um aumento recentemente, então isso explica, em grande medida, esse parâmetro. Depois a gente continua na sequência de preços, e aí juros Selic 6,2, então com redução, câmbio praticamente constante, né? Então 3,8, também está em linha com as expectativas de mercado, né? Preço do petróleo, uma levíssima baixa, da ordem de 1 dólar, né? Então, o barril, preço do barril em dólar. Então, o preço médio do petróleo teve uma pequena queda, e isso tem impacto sobre receitas ligadas ao petróleo, né? Mas a margem aqui. Nós temos o valor do salário mínimo mantido em 998, né? Esse valor não tem alteração. E massa salarial com um aumento de 5,2 para 5,5, né? Lembrando que esse é um valor nominal, portanto, tem essa colocação, mas note que apesar da incoerência, mas, na realidade, o movimento do mercado de trabalho, como, por exemplo, redução da taxa de desemprego, me corrija a SPE, mas o número foi, no trimestral, uma redução de 12,5 para 12,3, 12,2 na realidade. Então, isso explica pelo efeito quantum essa melhoria na massa salarial, além do que é um valor nominal. Esses são os dados. Vamos para o próximo slide, que é o principal.
Esse é um slide onde a gente se detém um pouquinho mais. Já está projetado, os senhores e senhoras já têm consigo, né? Bom, são 8 linhas explicando um pouco de cada uma delas. Esse é o mapa, é a radiografia das finanças públicas brasileiras do ponto de vista do orçamento primário. Então, nós temos, sob gestão, 1,5 trilhão de reais do lado da Receita. A Receita teve uma leve baixa da ordem de 5,3 bilhões de reais. Já comento sobre cada um desses fatores. Em particular, do lado da Receita, a Receita administrada pela Receita Federal foi quem teve o maior movimento, né, de 5,9, né? Isso é relativamente natural, está coerente com a reestimativa do PIB, né, para 0,8, mas lembrando que agora a reestimativa do PIB ela não tem o mesmo impacto que tinha no segundo relatório. À época, o segundo relatório, ele tinha um valor realizado, o segundo relatório foi em maio, então, à época, nós tínhamos 4 meses realizados, janeiro, fevereiro, março e abril, e 8 projetados. Agora, nós temos 6 meses realizados, de janeiro a junho, e 6 meses projetados. Então, com o passar do tempo, reestimativas no parâmetro de crescimento do PIB têm cada vez menos impacto entre o estimado e o realizado, tá? E, na realidade, entre os dois estimados. O estimado à época do envio da LOA, né, e o estimado a partir da nova parametrização. Esse é o dado de receita. Nós temos a receita não administrada pela Receita Federal ficou praticamente constante, e quando olhamos a transferência por repartição de receita e calculamos a receita líquida de transferências, que esse é o dado que realmente nos interessa, ela ficou em queda de aproximadamente 6 bilhões, muito em linha com a queda da própria receita. Então, a transferência praticamente constante, a receita pré-transferência em queda, que se traduziu em receita líquida também em queda de magnitudes muito próximas, né? Esse valor é que conversa com a linha 4, que é das despesas primárias, que nós temos um valor de uma leve baixa de 3,47, né, 3,5 bilhões aproximadamente, uma leve baixa nas despesas. Em particular, aqui nós estamos colocando essa despesa caindo com relação ao componente de despesa obrigatória, né, que é o mais de 90% do total das despesas. Então, nós temos a despesa obrigatória saindo de 1,311 bilhões para 1,308, uma queda de um pouco mais de 3 bilhões no segmento de despesas obrigatórias, e a despesa discricionária, que está em 97,6, ela tem uma constância no nosso relatório. Na realidade, essa é uma variável de decisão. Nós estamos com a receita, com a despesa discricionária em valores constantes, exatamente porque teremos um movimento do ponto de vista da gestão orçamentária, que é de um contingenciamento. Então, teremos um contingenciamento de uma magnitude pequena, mas sim, teremos contingenciamento, que é o que está refletido na linha 8, que já mostra o quantitativo de esforço fiscal, no sentido de contingenciamento, a ser feito. Esse esforço fiscal é da magnitude de 2,267 bilhões de reais. E ele vai ser distribuído, vocês já devem ter visto, certamente, mas eu já comento sobre a distribuição. Voltando para a linha 4, com relação às despesas primárias, nós tivemos, então, uma queda de aproximadamente 3,47, 3,5 bilhões de reais, e essas coisas, esses dois itens se conversam. A receita líquida de transferência teve um aumento de aproximadamente 6 bilhões, a despesa primária teve uma redução de aproximadamente 3,5 bilhões, e a diferença dá exatamente o esforço que tem que ser feito nesse contingenciamento orçamentário. Quando olhamos o resultado primário, item linha 5 do governo central, que é de 138
1,78, ou de forma arredondada, 139 bilhões de reais, esse esforço, esse resultado, essa meta de primário está sendo mantida, então o número será o mesmo, é o que está posto na linha 7, a meta será de 139 bilhões de reais, e, para tanto, a diferença entre um valor e outro é explicada, em princípio, pela linha 6, que é a compensação do resultado entre os três componentes. Então, dando um passo atrás, do que falamos? Falamos do seguinte: a nossa meta de primário, de déficit, é para o governo central. Só que existe também um componente de entes subnacionais, estados e municípios, e o componente das estatais, né? Existe uma meta também para esses três componentes de forma consolidada, a qual denominamos de setor público consolidado. A meta que visamos mais estritamente é a meta do governo central, 139 bilhões de reais, e essa meta está mantida, né? É o que diz a linha 7. Quando olhamos os três componentes, o governo central, vis-à-vis, ou em comparação com o resultado das estatais federais e estados e municípios, nós temos um valor de 219 milhões, tá? 219 milhões, que no segundo bimestre teve uma compensação da União para esse resultado das estatais, e que agora nós não faremos essa compensação. Nós não teremos, nessa avaliação agora do terceiro relatório, uma compensação da União em relação ao resultado dos entes subnacionais. Por isso é que tem esse valor de 0. Partimos, então, para a linha 7, que mostra a meta fiscal, é o que está estabelecido na LDO 2019, de 139 bilhões de reais, e essa meta está mantida. Dado isso, o esforço, né, em termos orçamentários, que se traduz em um contingenciamento, é de 2 bilhões 267 milhões, um valor muito abaixo do valor considerado no nosso primeiro relatório, quando fizemos um contingenciamento de 29,8 bilhões de reais no todo, sendo 200 milhões para os demais poderes e órgãos. Foi 29,8 no total, 29,6 para o Poder Executivo e 0,2 para os demais órgãos e poderes. Nesse caso agora, o valor é de 2,267 para todos os poderes, incluindo o Poder Executivo Federal. Vocês vão ver no slide à frente que mais de 90% desse valor, muito mais na realidade, está relacionado ao contingenciamento associado ao Poder Executivo Federal. Embaixo, após a linha 8, o que nós temos é o teto da Emenda Constitucional 95, é o teto de gastos, e o que nós temos é que o teto de gastos, simplesmente pegando o valor da despesa primária, a qual está afeta os componentes da Emenda Constitucional 95, corrigida pelo IPCA, resulta em um valor de 1.407 bilhões. O total da despesa sujeita ao teto está cerca de 36,947 abaixo desse valor, ou seja, o espaço para o teto de gastos subiu um pouquinho, subiu aí de 1 bilhão 430 milhões. Então, nós estamos com um pouquinho a mais de folga com relação ao teto de gastos. Deixa eu colocar aqui a narrativa mais direta e do que estamos falando. Do ponto de vista fiscal, nós temos 3 regras a serem atendidas. A mais adstringente, a que mais requer atenção, é a meta de primário. Por isso mesmo, nós estamos contingenciando, dado o desbalanceamento entre receitas e despesas na magnitude de 2,267 bilhões. A outra regra que precisamos seguir, que temos que atender, está estabelecida constitucionalmente, é a Emenda Constitucional 95 do teto de gastos. Para ela, nós temos uma folga da ordem de 37 bilhões de reais, esse 36.947. E a terceira regra é a regra de ouro,
né, nós já tivemos a aprovação do PLN 04 e para 2019 esse tema já foi resolvido, consolidado e aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional, relativo ao crédito suplementar de 249 bilhões de reais que foi autorizado pelo Congresso. Então, essa é a radiografia geral. Voltaremos a esse slide conforme necessário. Seguindo, o que nós temos agora projetado é um detalhamento da distribuição entre os poderes do valor de 2.267. Se você olhar na quarta coluna, né, onde está escrito reprogramação, terceiro bimestre, é a coluna C, a última linha tem 2.266 e alguma coisa, 2,267 aproximadamente. Então, esse é o valor com que trabalhamos. Como é que isso está distribuído? Em relação ao Poder Executivo, aí, por favor, suba na mesma coluna C, mas logo no primeiro número da coluna C, é 2,251. Então, 2.251 milhões serão contingenciados com relação ao orçamento do Poder Executivo Federal. E um valor de 15.199.000 é o referente a todos os poderes, Legislativo, Judiciário e MPU. Então, um valor bem menor, e a distribuição que segue em cima desses componentes, nós temos 3, 6, 9, 10, são 14 linhas. Essas 14 linhas, elas seguem um regramento dado pelas chamadas bases contingenciáveis. É um regramento que está bem descrito no relatório que os senhores e as senhoras já receberam. E lá, caso haja alguma dúvida em particular, a gente volta ao comentário, o secretário George pode responder isso com muito mais precisão do que eu. Mas esses são os grandes números. Nós temos o contingenciamento do 267 distribuído com 251 para o Poder Executivo Federal e um valor de um pouco mais de 15 milhões para os 14 órgãos e poderes. São 14, da Câmara dos Deputados até o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Tá bem? 800 e... Vá agora, no próximo slide. Não, ao final eu comentarei sobre esses pontos. Tá? Muito bem, seguindo para o slide 5. Obrigado por aguardar, já eu comento. Seguindo para o slide 5, nós temos que, no que cabe ao Poder Executivo Federal, que é o 2.251 milhões, nós temos o uso de 809 milhões da reserva orçamentária, e dessa forma nós zeramos a reserva orçamentária, né, lembrando que ela foi constituída no começo do ano. E qual a finalidade da reserva orçamentária? Exatamente isso, ela ser usada quando necessário. Né? Nós temos uma reserva que pode ser usada à medida que entendemos que esse colchão pode amortecer ou diminuir eventos de contingenciamento que afetariam, ou mais intensamente, por exemplo, os ministérios do Poder Executivo Federal. E nós decidimos, nesse momento, no terceiro relatório, de usarmos na íntegra os recursos da reserva orçamentária em 809, era o valor que era disponível. Oi? Não, do 1,5 ele foi usado valores, e isso pode ser identificado por vocês. A nossa equipe técnica pode passar ponto a ponto de como saiu de 1,5 até 0,8. Né? Foram várias portarias, estão todas publicadas. Acredito somente portarias, né, Jorge? São várias portarias, e isso está direto, mas ao final
a gente pode detalhar cada um desses. Mas o fato é, a reserva... Portaria de limite de empenho. Então, nós começamos o ano com a formação desse colchão, dessa reserva orçamentária, em cerca de 5,4 bilhões de reais. Usamos um valor substancial no segundo relatório, nós usamos um valor substancial de mais de 2 bilhões naquele segundo relatório, e agora estamos usando todo o valor residual que restava, portanto, nessa reserva orçamentária, na magnitude de 809 milhões de reais. Não, vamos deixar as perguntas mais no final, me permita seguir. O que nos deixa com um contingenciamento adicional de 1 bilhão 442,8. Né? Então, é 1 bilhão 442,8 milhões de reais, é o valor a ser contingenciado e afetando os ministérios, em particular, do Poder Executivo Federal. Esse detalhamento... Oi? Do Executivo vai contingenciar 1,414. Isso. Os demais poderes vai contingenciar mais 15 milhões. 15 milhões. Exatamente. Isso. Aproximadamente isso. Mas só para deixar a magnitude precisa, tá? O contingenciamento nos ministérios do Poder Executivo Federal de 1 bilhão 443 milhões, aproximadamente. O contingenciamento nos demais poderes e órgãos da ordem de 15,1 milhões, tá? E essa decisão de quanto é contingenciado em cada um desses, são cerca de 14, é dado por regras estabelecidas a priori, que estão bem claras no relatório. Tá? Vamos seguir? Os valores, já antecipando uma pergunta que é sempre feita, como que esse contingenciamento será repartido ou detalhado? Ele será pauta, ele será explicitado num decreto presidencial a ser editado, a ser publicado na semana que vem, né, antes, o crescimento dos parâmetros macroeconômicos, a queda na estimativa do PIB, do delta PIB, reduzindo para 0,81, implicou e sensibilizou essa redução dos impostos que estão associados ou à lucratividade ou a faturamento. Né? O imposto de renda é um caso em foco. COFINS e PIS/PASEP teve uma queda até maior, de 6,8 bilhões de reais. Aqui nós temos diversas explicações, né? Em particular, foi em função dos crescimentos observados nos montantes compensados, né? E o contribuinte escolhe onde ele vai compensar. Então, é uma decisão comportamental e nós tivemos a receita de COFINS e PIS/PASEP reagindo a esses temas. O Claudemir pode complementar mais à frente, mas são temas afetos à Receita Federal do Brasil e as explicações são exatamente essas postas. Além disso, a redução do crescimento do PIB também influenciou. Tá? CSLL, nós tivemos uma alta de 2,4 bilhões. Note que, aí de novo, o componente de compensação também tem sua contribuição, e note que o imposto de renda e RPJ em particular, e CSLL, apesar de terem bases muito próximas, mas o efeito foi em direções opostas. IR com queda de 1,9, CSLL com aumento de 2,4. Oi? Sim, Claudemir, por favor. Em relação às compensações, na contribuição social, o efeito contrário. Está sem volume. Isso, vou repetir. Com relação ao imposto de renda, essa previsão negativa de 1,9 bilhão se deve, em específico, pelos valores que foram realizados nos meses que antecedem, que considero a avaliação, e o projetado em relação ao futuro. Então, compõe aí a variação do PIB, mas também esses valores que já foram recebidos.
nesses valores que já foram recebidos, foram detectados valores que foram compensados. Essas compensações, ou o comportamento dessas compensações, ele é projetado para os meses faltantes, por isso que dá um resultado negativo. Já na contribuição social, o efeito é o contrário. Essas mesmas compensações não detectaram, nas projeções feitas até o final do ano, não foi possível detectar um movimento ao contrário, ou seja, um aumento dessas compensações. O efeito do imposto de renda se deve em razão da percepção das empresas e da possibilidade jurídica das empresas utilizarem os saldos negativos que elas recolheram no ano anterior. Então, os recolhimentos de estimativa do ano de 2018, que foram superiores aos valores declarados no ajuste, eles constituem agora saldos negativos, que podem ser utilizados. Então, esses valores foram utilizados para efetuar pagamentos de outros tributos. Daí porque isso interfere, o comportamento desse movimento, das compensações, interfere nas projeções dos meses faltantes em 2019. A CSL ela não teve esse movimento das compensações, ou seja, quando os contribuintes, e esse é um ato voluntário do contribuinte, não é decisão do ambiente de negócio, ele decidiu compensar os seus tributos, ele não utilizou saldos negativos de contribuição social, ele utilizou imposto de renda. Então, obviamente, que a arrecadação do imposto de renda ela vem menor, tá certo? Muito bem, seguindo para o próximo slide, ainda sobre variações nas receitas primárias, a arrecadação líquida para o RGPS teve um aumento de 1,5 bilhão, isso está em linha com o aumento na estimativa da massa salarial. Se você voltar ao slide onde tem os parâmetros macroeconômicos, você vai relembrar o aumento da massa salarial em percentual, saindo de 5,2 para 5,5. Então, isso explica, em grande medida, esse crescimento na arrecadação líquida de receitas ligadas à Previdência, RGPS, de 1,5 bi, bem como nós tivemos valores superiores aos estimados no decreto 9.809 desse ano. Exploração de recursos naturais, 1,1 bilhão, e nós tivemos dois movimentos separados. Recursos minerais com aumento de 485 milhões e recursos de petróleo com aumento de 641 milhões. Em particular, um comentário sobre recursos de petróleo, né? Aqui nós tivemos que os valores realizados nos meses de maio e junho de 2019, são com valores médios do dólar e do Brent superiores ao previsto na última grade da Secretaria de Política Econômica. Então, apesar de termos variações em termos de média pequenas para o câmbio, mas em termos de realização do que foi feito ao longo desse período e dado a volatilidade dos preços de petróleo, nós tivemos, ao final, recursos de petróleo com 641 milhões acima do previsto inicialmente. Demais receitas, 2 bilhões, e aí o destaque principal é uma devolução de um depósito judicial no valor de 1,6 bi, efetuado por meio de uma restituição mês passado, há poucas semanas atrás, em favor do Banco Central. Esse depósito judicial foi efetuado em 95, foi para a conta única em 2009, entrou como receita primária, e em seguida, sujeito às decisões judiciais quanto à conversão em renda, né, caso o juízo dê ganho de causa à União ou devolução a outra parte. Então, esse é um valor considerável, de 1,6 bilhão, e ele afetou o resultado para as receitas primárias como um todo. Tá? Uma ação apenas. Nas perguntas eu posso colocar um detalhamento, né, o secretário Otávio Ladeira pode comentar um pouco mais sobre esse tema, mas é uma ação apenas. Junho, final de junho. Tá? Vamos deixar ao final, falaremos sobre 1,6, não deixaremos de falar. Tá? Só antecipo que, do ponto de vista das receitas, nós tivemos movimentos de queda, um total
um pouco mais de 5 bilhões. Esse movimento de queda não foi maior porque algumas receitas reagiram em sentido inverso, o Claudemir já explicou. Em particular, a CSLL teve um aumento de mais de 2 bilhões, foi 2,4. Além disso, quando olhamos as outras receitas não administradas pela RFB, receita previdenciária teve um efeito positivo pela elevação da massa salarial e um dinamismo à margem, no sentido positivo, do mercado de trabalho. Exploração de recursos naturais também contribuiu positivamente e esse caso desse depósito judicial contribuiu negativamente, em particular o do Banco Central, com 1,6 bilhão. Olhando agora para as despesas primárias, então, esse é o slide resumo, mas nós temos, peço até que siga, né, para o próximo, onde há um detalhamento. O número geral é de uma redução de 3 bilhões 470 milhões, e aqui nós temos 4 itens, onde destacamos as principais variações nas despesas. Benefícios previdenciários, um aumento de um pouco mais de 700 milhões, né? E o aumento nessa projeção se deve a vários fatores. O primeiro deles é a necessidade de suplementação de dotação para o pagamento de RPV, são requisições de pequeno valor, né? Se não me engano, até 60 salários mínimos, me corrijam, mas eu acho que esse é o valor. 2, a incorporação de dados realizados até junho, então muda a base de comparação. E 3, aos efeitos de represamento de processo de requisição de benefícios do INSS. Então, esses 3 movimentos apontam benefícios previdenciários com um aumento de 701,9 milhões, lembrando que esse valor é relativamente pequeno, é menos de 1%, porque as despesas previdenciárias, se puder voltar ao slide anterior, por favor, a despesa previdenciária é a que está na segunda linha, ela representa 630,8 bilhões de reais. Então, esse aumento de 700 milhões, ele é a margem, né? Ele é impactante, ele é importante, mas, no todo, ele é uma variação pequena. O segundo componente... É isso? Já... 871. Jorge, por favor. Acho que tem. Tá ligado. O que você está falando é o seguinte, com a entrada do serviço digital do INSS, houve um aumento na fila de concessão. Então, você teve um represamento na concessão dos benefícios, que nos primeiros meses do ano levou a uma estimativa por baixo da despesa. Agora, o INSS está botando em dia esses benefícios que não foram concedidos nos meses anteriores. É uma diferença versus fluxo de entrada e saída na fila digital do INSS. Bom, segundo componente, de pessoal em cargos sociais, teve uma redução de 410 milhões. De novo, é uma despesa grande, essa redução ela é pequena. Se você voltar no slide anterior, você vai ver que estamos falando de uma despesa primária que está estimada esse ano no valor de 324,6 bilhões de reais, 324,6. Houve uma redução de 410 milhões, é um valor relativamente pequeno, substancial, mas estamos falando da segunda maior despesa primária e que esse governo terá ações para serem divulgadas, tá? Então, faço um parêntese aqui. A despesa primária da União, como um todo, ela tem uma magnitude de 19,2% do PIB. O principal componente é a despesa previdenciária, cerca de 8,6% do PIB. Em números absolutos, 630 bilhões de reais. A segunda maior despesa é exatamente a de pessoal em cargos
no valor de 325 bilhões de reais, que representa algo como 4,3%, 4,4% do PIB, e é uma despesa que vai ser suscetível a medidas por esse governo. Nós trabalhamos com a redução das principais despesas, a maior delas é a previdenciária, endereçada pela nova Previdência, pela PEC, que está ainda em tramitação na Câmara e segue, entendemos, em agosto para o Senado. A segunda maior despesa primária é exatamente despesas de pessoal em cargos sociais, e ela também precisa ser trabalhada, sobretudo porque os efeitos de curto prazo, 2020, 2021, é praticamente de estabilidade na despesa previdenciária. Mesmo com a aprovação da Previdência, que é uma condição sine qua non, uma condição necessária para buscarmos o equilíbrio fiscal, mas ainda precisaremos atuar para melhorar o nosso resultado primário. E a segunda maior despesa primária é exatamente pessoal em cargos sociais. A redução de 410,8 milhões, ela foi ocasionada por redução na previsão de realização de PDVs e na redução do pagamento de passivos previdenciários de empresas estatais dependentes. Me corrija, Otávio Ladeira, secretário Otávio Ladeira e Jorge, e secretário adjunto Esteves, nós temos hoje cerca de 16 empresas consideradas estatais dependentes. Então, em relação a esse subconjunto de empresas estatais, nós tivemos uma redução no pagamento de passivos previdenciários, e isso impactou positivamente o orçamento primário, em termos de uma redução da despesa primária associada a pessoal em cargos. O terceiro tema que destacamos com relação à despesa primária são os créditos extraordinários. Nós tivemos uma redução de 1,9 bilhão. Esse é um evento que não deverá repetir-se, porque, grosso modo, ele associa-se a um cancelamento pela ANP, né, um ajuste feito no valor dos RAPs, dos restos a pagar, em virtude de informações mais recentes sobre obrigações relativas ao subsídio ao óleo diesel. Lembrando, no ano passado, em agosto, nós tivemos uma política de subsídio ao diesel na magnitude de 9,5 bilhões de reais. Esse número mostrou-se, a posteriori, que seria um valor a menor, e nós estamos agora cancelando o RAP, o restos a pagar, e isso deu um fôlego de 1,9 bilhão de reais. O quarto item é relacionado a sentenças judiciais e precatórios, são outras despesas de custeio e capital, né, OCC, uma redução de 1,5 bilhão, e é uma redução, grosso modo, em função do adiamento do cronograma de pagamentos dos precatórios, né, o que implica em adiantamento, em função do adiantamento, obrigado, Esteves, adiantamento do cronograma de pagamento de precatórios, né, o que reduz, portanto, a correção. Então, adiantando, tenho menos a pagar em termos de correção. E esse é um valor substancial, dada a magnitude do que estamos tratando. Tá? Muito bem, esses são os dados de despesas primárias, e com isso a gente encerra essa apresentação mais formal e abrimos para perguntas. Martelo primeiro. Martelo pediu primeiro. É tu, é? Boa tarde, secretário. Tudo bem? Martelo. Martelo do João. Boa tarde. Estava dando uma olhada aqui, né, nos gastos discricionários autorizados. Estão em 87 bilhões. E já estamos em julho. A próxima revisão vai ser feita somente em setembro. Não corre risco de até lá já começar a parar vários programas? Está faltando dinheiro para CNPq, CAPES, Farmácia Popular, Passaporte, Pronatec, Bolsa Atleta, investimento público está despencando. Vai dar para evitar esse shutdown? Pelo jeito vai ser difícil. Eu queria entender os subsídios para o diesel. Parece que recuaram em 1,9 bilhão pelo cancelamento, o senhor estava explicando agora, né, de resto a pagar. Qual o valor para esse ano? Eu queria só que o senhor lembrasse, por favor, no momento que os caminhoneiros estão ameaçando entrar em greve novamente, ver se vale a pena para a sociedade pagar tudo isso para eles. Eu queria entender uma outra notícia que saiu um tempo atrás em jornal, fala que os senhores pretendiam utilizar talvez uma parte dos recursos do PIS,
que não fossem sacados pelos beneficiários das contas inativas para fazer superávit primário nesse ano. Isso procede? Os senhores pretendem usar quanto? Vai ter que ser enviado um projeto de lei ao Congresso ou não? Porque quando tentado pegar precatório em 2016, o TCU exigiu que fosse enviado um projeto de lei para formalizar. E uma outra dúvida também sobre a execução orçamentária, que ninguém explicou na época da aprovação da regra de ouro, o governo liberou 3 bilhões. Esses recursos estão sendo, já foram cortados de algumas áreas. Quais áreas perderam? Parece que a educação ganhou 1 bilhão, Minha Casa Minha Vida outro bilhão, 550 milhões Rio São Francisco, a transposição, e 330 milhões CNPq. Isso vai ser alocado agora, já foi alocado, só para entender o que aconteceu com esse dinheiro. Obrigado. Alô, ok. São 4 partes, os seus questionamentos. Então, vamos responder um a um. Primeiro é com relação à insuficiência de recursos apontada pelo total para as despesas discricionárias. Aí peço para voltar ao slide 3, para projetar. Se puder retornar ao slide 3. Nós temos, na linha 4, então, despesas discricionárias do Poder Executivo, 97,6 bilhões de reais. Nesse valor, de fato, estão incluídos, inclusive, os investimentos, o que aponta... Na página 9... o que tem questão das... Por favor, Jorge. Só para lembrar, porque a outra tabela está somando o aumento de estatais, o aumento do capital das estatais, que nessa tabela está numa linha separada. Se você somar os 10 bilhões 254 mais 87, aí dá os 97 da outra tabela. Isso. Então, essa mesma pergunta também surgiu nas 2 outras apresentações, né? Talvez até na próxima apresentação a gente já deixar um slide onde isso fica bem claro. As despesas discricionárias aqui, que estão no slide 3, em 97,6 bilhões, elas se compõem de 87 mais 10. E esse 10 se refere à capitalização de estatais. De qualquer forma, e aí indo direto para o conceito, e é o ponto em termos de mensagem, esse valor de despesas discricionárias é muito baixo. Nós largamos esse ano, se não me falha a memória, com um valor de 126 bilhões para despesas discricionárias. Em função do contingenciamento feito no segundo relatório, em particular, da ordem de 30 bilhões, o número caiu exatamente para 96. Né? Então, eu larguei com 126 menos 30, dá grosso modo dos 96, 97. E esse valor, a nossa intenção é que ele seja ou recomposto ou que a gente consiga mantê-lo nesse patamar. Se não tivermos despesas discricionárias suficientes, teremos, sim, problemas de execução nos ministérios do Poder Executivo Federal. As nossas ações são para que isso não ocorra. Apesar de sermos prudentes e transparentes com relação ao estresse fiscal pelo qual passa a União, o nosso esforço é de trazer medidas que levem à reativação da economia. A reforma da Previdência, a nova Previdência é o principal elemento, mas já temos a ser enviada brevemente a reforma tributária, outras medidas, como o mercado de gás, também a ser anunciado mais detalhadamente. Parte já foi contemplado pelas resoluções do CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, bem como decisões recentes do CAD, né? Saneamento e outras medidas de reativação da economia que melhoram, dentre vários canais, a própria sensibilização às receitas. Isso afeta a receita positivamente. Ao termos isso, teremos, sim, um espaço orçamentário maior para que não haja parada de nenhum ministério, de nenhum programa / ação dos ministérios. Mas o relatório, ele é fidedigno, somos transparentes e somos precavidos, prudentes, conservadores na apresentação de qual é
a real situação em termos de despesas e receitas primárias da União. Vários ministérios têm insuficiência de grana, de recursos, até dezembro, né? Insuficiência. Muito bem, de recursos. Né? Há muito tempo que me foi podado qualquer linguagem formal. Mas recursos de insuficiência de recursos, e por isso mesmo nossa atenção e zelo para que isso não ocorra. O secretário Esteves está me lembrando aqui, e eu sou um privilegiado, porque tenho aqui à mesa pessoas de altíssima experiência, aqui e logo na frente, né? Julião, Jefferson, são todos, na realidade, que constroem essa análise e esse zelo fiscal, e eu sou o porta-voz nesse momento, não mais do que isso. Esse valor de 97, na realidade, 97,6, quando fizermos o próximo relatório, o quarto relatório, ele vai ser diminuído em 2,267. Né? Ele, na realidade, na margem, ele já larga até um pouco a menos, né? Sendo 100% transparente no nosso modus operandi de mostrar a realidade fiscal como ela é, bem como, ao mesmo tempo, uma característica otimista de entendermos que a economia vai passar 2019, vai ter reversão na taxa de crescimento do PIB e teremos, sim, fortíssimo crescimento substancial em 2020 em diante, com mudanças estruturais na economia. Já com o contingenciamento a ser feito de 2,267, esse valor das discricionárias baixa exatamente nessa magnitude. Não. Só para entender, quando se fala que tem um contingenciamento de 2 bi e pouco, é o resultado de uma conta. Então, os 97 estão na conta, você vai contingenciar 2 bi e pouco, então 97 menos 2 dá 95 e alguma coisa, certo? Os 800 milhões é uma reserva que vai ser contingenciada. Ela apenas não afeta a distribuição atual dos ministérios, porque essa reserva não está dos ministérios. Nenhum ministério tem acesso a ela. Então, apenas era uma coisa que poderia ser um alívio para os ministérios posteriormente, e não vai ser mais. Né? Nós vamos contingenciá-la, certo? Vocês não estão liberando esses recursos para gastos, né? Não. Os 809 é o quê? É uma reserva que lá no primeiro relatório foi feita de 5 bilhões, que quando chegou no segundo relatório, tinha que se fazer um contingenciamento. Não foi esse contingenciamento direcionado aos órgãos, foi retirado da reserva, ela baixou para 3 bilhões, mais ou menos. Depois ela foi, aos poucos, sendo distribuída, né? E aí, hoje, ela tem um saldo de 809 milhões. Esse saldo poderia ser ser distribuído para minorar o problema dos órgãos, e não será feito mais, porque ele vai ser contido, ele vai deixar de existir essa reserva. Então, para os órgãos, o que está se falando? Esses 2 bilhões, se não existisse reserva, teria que se contingenciar os órgãos de 2 bilhões e pouco. Com a existência da reserva, contingencia-se a reserva e mais 1 bilhão e 400 nos órgãos. Porque, para estar claro, daquela vez vocês fizeram orçamentos. Sim. Tiraram da reserva para recompor. Isso. Isso. Dessa vez vocês não estão retirando da reserva para passar. Não. Contingenciando. Exatamente. Se lembra que naquela época, na íntegra. naquela vez, tiramos da reserva o contingenciamento e ainda utilizou-se a reserva para distribuir para os órgãos. Dessa vez está se A recomposição zerando a desses dois reserva. órgãos. Então, o contingenciamento adicional não é de 1,4, é de 2,2. Sim, 2,2 como está no relatório. Só que está se dizendo que desses 2,2, o que afeta imediatamente os órgãos é 1,4. Eles deixam de ter a possibilidade de receber adicional. Por que não afeta os órgãos? Porque a reserva é exatamente o que o nome diz. É um colchão para ser usado quando necessário. O valor que remanescia na reserva, de 809 milhões, ele não estava alocado para nenhum ministério. O ministério não contava com esse recurso. Mas ele também não está nos
também não. Não. Literalmente, é como se no seu orçamento familiar você reservasse um recurso para alguma despesa extra. Isso. Tá escrito, como está escrito lá no slide. No nosso slide, quando se abre o valor 809, se puder projetar lá novamente, por favor. Não, olha só, vamos voltar lá no slide 5. Vamos voltar no slide Perfeito. 5. No slide o que 5. está colocando? Vamos lá. É esse aí. Ó, o 2 slide bilhões 5, 251 de necessidade de contingenciamento. Aí fala, nós vamos usar como esse contingenciamento? 809, redução da reserva, 1 bi 442, contingenciamento nos órgãos. estritamente, estamos contingenciando os 2,251, sendo que uma parte desse contingenciamento é um valor de 809 milhões que os ministérios já não contavam com ele. Então, é um recurso que a qualquer momento poderia ser retirado uma parte e destinar para o MEC, destinar para a defesa. E agora esse recurso não mais existe. Lembro, claro. Não. Essa reserva que já estava mais reduzida, porque naquele momento tinha 5 bilhões, agora tinha menos de 1 bilhão. Esse valor, que era exatamente 809 milhões, ele foi todo zerado em termos da capacidade dele de ser usado para ser distribuído. Afetando 809 a reserva e 1,4 bilhão. Perfeito, é isso mesmo. Mas voltando à pergunta. Isso. Exatamente. O esforço que vai ser feito em termos de contingenciamento para os ministérios do Poder Executivo Federal é no valor de 1 bilhão 442,8 milhões. Deixa eu deixar bem claro a questão do decreto. O decreto, a reserva, ela sai em texto. O decreto ele tem um texto e o anexo distribuindo para os órgãos. A reserva sai num texto. A reserva original estava lá. É permitido aos ministros aumentar, né, os órgãos em até 5 bilhões e pouco. No segundo decreto, essa reserva foi diminuída, né, para 1 bilhão e 500 alguma coisa. Então, sai lá no decreto. Fica disponibilizado 1 bilhão e meio para ser aumentado. Agora, isso vai zerar, porque a gente vai tirar toda essa disponibilidade. E aí, nos anexos, vai reduzir 1 bilhão e 400 nos órgãos. Exatamente. Isso. E essa reserva pode ser reconstituída a qualquer momento. Tá? Ela foi zerada agora e ela pode ser reconstituída a qualquer momento. Então, não, eu falei que não comentaria. Não. Do 1,5 até o 1,5 bilhão até 809 milhões. Não sei se a gente tem aqui detalhado, mas passaremos. Está aqui embaixo? Está aqui. Bom, então, o 809 milhões, como que ele foi destinado? A diferença entre, nós tínhamos, então vamos lá, o valor da posição da reserva orçamentária em 30 de maio desse ano era de 1 bilhão, que é a data do último decreto, era 1 bilhão 559 milhões, ok? O valor que está projetado aí para todos os senhores e senhoras é de 809 milhões. A diferença entre um e outro é de 807,6 milhões. Esse dinheiro, como é que ele foi, esse recurso, como ele foi alocado? Justiça e Segurança Pública, Copa América, 9,6 milhões. Desenvolvimento Regional, Minha Casa Minha Vida, 310 milhões. Ministério da Economia, manutenção da SUSEP, 1,4 milhão.
Educação, ações relacionadas à educação básica, 150 milhões. MDR novamente, ações associadas à Bacia do São Francisco, 280 milhões. Perfeito. São Francisco. É São Francisco e outras obras hídricas. Então, são 5 ações que explicam essa diferença de 807,6 milhões entre o valor original em 30 de maio da reserva orçamentária, que era 1,559, e esse valor projetado aí de 809,8. Aqui estão em portarias publicadas no Diário Oficial, tá? Bom, ainda... Só lembrando, assim, os 10, eles fazem parte do orçamento discricionário dos ministérios. Se você chegar no Ministério das Minas e Energias, tem um pedaço que é para capitalização da Eletrobras. Se pegar no Ministério da Defesa, tem um pedaço que é para capitalização da EGEPROM, e aí vai. Então, assim, eles fazem parte do orçamento discricionário, só que, como para o teto do gasto são contas diferentes, a gente costuma separar. Essa é uma das 4 exceções do teto de gasto, né? Então, são 4 que estão excepcionalizadas. No teto de gasto, além dos créditos extraordinários, das questões ligadas a custos com eleição, das transferências, existem também a capitalização, né? Então, por isso que se coloca à parte. Quando se fala de contingenciamento, é possível contingenciar a capitalização, tá? Por isso que é 97 de despesa discricionária. Ela faz parte do potencial de contingenciamento. Ela só não é possível atingir se nós não estivéssemos no teto do gasto, né, cumprindo o teto do gasto, mas está com sobra de mais de 30 bilhões. Bom, a segunda parte da pergunta se refere ao subsídio do diesel. Como nós falamos na parte de despesa, houve, com relação à despesa, a um cancelamento de restos a pagar de 1,9 bilhão. Nós tivemos informações relativas trazidas pela ANP, e lembrando que esse valor não foi todo o restante entre os 9,5 bilhões iniciais e o que foi pago a título de subvenção. Existe ainda 700 milhões associados a essa conta, que estão lá por questão de precaução e que podem vir a ser suscetíveis de cancelamento em relatórios à frente, tá? Tem 700 milhões associados a essa subvenção do diesel. Sobre PIS/PASEP, é necessário mudar... Esse ano, não. Não há nenhuma previsão ou determinação para a subvenção ligada ao diesel. Em termos do PIS/PASEP, é necessário alteração legal, né? Nós temos agendada para essa semana um detalhamento sobre medidas associadas ao FGTS e ao PIS/PASEP. A Presidência da República e o Ministério da Economia se pronunciarão sobre esses temas de altíssima relevância. Foram citadas diversas medidas, algumas que procediam, outras não, outras ainda em detalhe. Estamos bastante avançados, entendemos que essa semana serão divulgadas medidas, em princípio pela Presidência da República, se não pelo Ministério da Economia, associados ao FGTS e ao PIS/PASEP. E são medidas tanto do ponto de vista de curto prazo, como também estruturais. Não é um repeteco do que foi feito, né? Não é uma reprise do que foi feito tempos atrás, são medidas que contemplam, em particular, o lado da oferta, no sentido mais estrutural. Mas essas informações serão dadas no momento devido. A melhor informação que temos, a informação mais precisa, é de que será feito essa semana. Tá? Não temos. Essa informação será divulgada essa semana. Tá? Só antecipo que
vários de nós estão com déficit de sono por analisar, reanalisar, rechecar e trazer para a sociedade brasileira uma solução relativa a esse ponto específico, que seja a mais correta e que preze por eficiência econômica e por alocação correta dos recursos dos trabalhadores. É uma diretriz firme desse governo. Sobre a questão da regra de ouro, na discussão do PLN 04, nós já mencionamos aqui, houve a autorização legislativa para esse crédito suplementar, na magnitude de 249,8 bilhões de reais. Aconteceram discussões associadas a essa tramitação e será publicada realocações no momento devido. O que nós entendemos é que a regra de ouro precisa ter uma abordagem também que trate estruturalmente esse problema, porque é uma regra bem-vinda no sentido conceitual, né? Lembrando o que ela determina que um endividamento seja feito para fins de investimento em inversões, né? Que, em particular, haja uma trava ou uma limitação com relação ao uso de uma receita nobre, uma receita de capital, para fins de uma despesa de custeio. Então, ela é bem-vinda do ponto de vista conceitual, mas nós estamos em diálogo com o Congresso Nacional, com diversos parlamentares, eu mesmo participei de várias reuniões, mas a equipe que está aqui à mesa também, para que tenhamos soluções estruturais para as regras fiscais no Brasil, regras fiscais como um todo, o que inclui a regra de ouro. Segunda pergunta, por favor. Segundo participante. As decisões com relação o que foi feito, nós já listamos as 5 medidas associadas à redução da reserva orçamentária de 1,5 bilhão para 0,8 bilhão, foram 5 medidas. Outras portarias foram publicizadas ao longo das últimas semanas, são de conhecimento público, e esse decreto presidencial vai ser editado semana que vem, mostrando onde que o contingenciamento se dará na magnitude de 1,4 bilhão, afetando os ministérios do Poder Executivo Federal. Segunda pergunta, por favor. Boa tarde, secretários. Ivna, da Globo. Está funcionando o microfone? Tá, obrigada. Tenho só uma pergunta. O presidente Jair Bolsonaro falou que o contingenciamento que seria feito em um ministério só, e eu queria saber se já tem decisão, se será em um ou se será, como costuma se fazer, algo escalonado em vários. Obrigada. Obrigado. A decisão sobre como os ministérios serão afetados e que somam o valor de 1,4 será decidida semana que vem e publicizada no decreto presidencial. Sobre a fala do presidente com relação a ministérios, ele falou em termos de extinção de ministérios. Foi uma fala do presidente, cabe ao presidente qualificá-la. Ele falou, pelo que saiu na imprensa, ele falou sobre ajustes em ministérios, que poderiam ser ajustes maiores ou menores. Se esse recurso de 1,4 atingir um ministério, 2, 3 ou 10 ministérios, será a informação conhecida na semana que vem. O valor de 1,4, se você olhar a dotação que os ministérios possuem, ele, se for absorvido por um ministério pequeno, ele poderia significar, não tenho nenhuma informação, nem quem está aqui à mesa tem nenhuma informação sobre se isso é colocado, apenas comentei porque diversas informações circularam, o esforço exercido por um ministério, se for por um ministério grande, pode até ser absorvido por um ministério grande. Se for para um ministério pequeno, seria inviabilizar a pasta. Então, é nesse sentido que eu falei. Agora, a informação precisa será colocada na semana que vem
e ia ser detalhada nesse decreto presidencial. Terceira, por favor. Secretário, boa tarde. Marcela Aires, da Reuters. Aqui, minha primeira pergunta é em relação a uma fala do senhor mais cedo neste mês. O senhor pontuou que o governo trabalhava em algumas medidas envolvendo fundos e racionalização tributária para, eventualmente, ajudar no primário. E as medidas de racionalização tributária, elas virão também nesse pacote que vai ser anunciado na quarta? Minha segunda pergunta é sobre emendas parlamentares. A gente viu esse assunto vindo à tona aí com bastante força, em meio à votação da reforma da Previdência em primeiro turno, e eu gostaria de entender como a gente pode acompanhar isso na prática, no relatório. Onde estão os valores que foram liberados? Eu entendo que foram liberados valores expressivos para a saúde, ou esses valores ainda não foram liberados. O que foi feito foi apenas uma indicação. Obrigada. Vou responder a primeira parte, o Esteves Colnago responde a segunda parte. Então, com relação à racionalização tributária, nós comentamos, e outras autoridades do governo federal também passaram essa informação, de que a gente trabalha em todas as vertentes, não só como redução de despesa, mas também na parte tributária. A mudança na estrutura tributária virá a partir da comunicação pelo ministro Guedes e o secretário especial Marcos Cintra da reforma tributária, na versão a ser encaminhada pelo governo federal. O que eu comentei foi com relação a uma possibilidade de análise relativa à atualização no valor dos imóveis ou regularização no valor dos imóveis. São medidas que ainda estão sendo estudadas, analisadas. Elas mudam em termos de impacto, né? Pode sim trazer recursos que afetem positivamente o primário, podem trazer, mas nós entendemos. Premissa número 1, nenhuma medida implica em aumento da carga tributária. Esse governo não trabalha com aumento de carga tributária. No sentido contrário, entendemos que simplificação tributária e a nossa proposta de reforma tributária implicará em um alívio para o cidadão. 2, qualquer alteração do ponto de vista tributário será no sentido de melhoria da posição do cidadão, né, e busca de racionalização e eficiência econômica. Essas medidas, para serem bem desenhadas, requerem uma maturação, uma análise econômica, mas também uma análise jurídica e uma análise operacional. Para dar um exemplo do terceiro ponto, na questão operacional, nós não temos na declaração de imposto de renda todo o detalhamento com relação aos imóveis. Há uma possibilidade de termos esses dados de maneira mais precisa no futuro. O secretário especial Marcos Cintra é quem tem essas informações de maneira mais precisa. Meu ponto aqui é com relação ao que pode ser feito em acordo Fazenda e Receita Federal com relação a graus de liberdade em termos de racionalização, simplificação e melhoria de eficiência econômica com relação a, por exemplo, ativos e, em particular, imóveis, né? Mas respeitando aquelas premissas. Sobre PIS/PASEP, isso será anunciado nessa semana, em conjunto com as medidas associadas ao FGTS, e a nossa intenção é de novo, melhoria na eficiência econômica. Se vai haver ou não impacto no primário, é uma questão a ser analisada à frente e comunicada no mesmo evento. Eu vou pedir ao Colnago que responda sobre a questão referente a emendas. Está funcionando? Tá. Bom, com relação às emendas, é importante ficar claro que aqui o Ministério da Economia, o antigo Ministério do Planejamento, o que ele recebe são demandas dos órgãos setoriais, mas não para emendas. A gente não recebe demandas para emendas. O que a gente recebe são demandas para custear programas, custear projetos, custear benefícios, enfim, obrigatórios ou discricionários. Então, o que o Ministério da Economia faz é distribuir, conforme a orientação do governo e dadas as restrições orçamentárias, os valores para atender cada orçamento ou cada obrigação por parte dos ministérios setoriais. O que você tem seria, não sei se é isso que você está falando, você tem as demandas que são demandas impositivas. Aí sim, são obrigações que o governo tem
de cumprir com aquelas emendas que são apresentadas pelos parlamentares. Até porque, como o próprio nome diz, elas são impositivas. E elas são atendidas conforme elas chegam, ou não no momento em que eu consigo empenhar, porque muitas emendas não estão ainda no estágio de serem empenhadas, ou de serem liquidadas, ou mesmo de ter o pagamento. Então, quer dizer, o que nós temos aqui no Ministério da Economia são as demandas dos ministérios para atender os orçamentos e as obrigações dos próprios ministérios. Então, não há aqui, por parte do Ministério da Economia, essa questão de controle de emenda, até porque as emendas que nós temos de forma caracterizada são as emendas impositivas, ou individuais ou de bancada. Nós atendemos, como eu disse, o que nós recebemos são ofícios dos ministérios fazendo demandas para atender programações orçamentárias que faltam recursos. Como vocês devem imaginar, há todo um conjunto de ministérios solicitando demandas ou suplementações orçamentárias, porque todos os ministérios estão com dificuldades. Esse ano é um ano de restrição orçamentária. Então, o conjunto de demanda que nós temos é muito grande. Nós vamos atendendo conforme a orientação do governo para a liberação de recursos, respeitando sempre as metas, tanto de primário, quanto o teto do gasto, que a gente está bem distante, e, eventualmente, o teto do gasto. O teto do gasto não, a regra de ouro. Tem como acelerar a liberação de emendas, de uma forma geral, não tem? Não tem? Obrigado. Oi, secretário. Já está na sequência? Tá lá. Marcelo Correia, do Globo. Pois não. São 2 pontos. O senhor citou que o governo prepara medidas em relação à questão da despesa com o pessoal. Queria saber se você podia detalhar ou sinalizar em que direção vão essas medidas e se ainda teriam efeito sobre as despesas nesse ano, parte aí para ajudar a recompor essas medidas de contingenciamento. E outra na mesma linha em relação ao FGTS, se essas medidas também poderiam afetar pelo lado da receita, né, de dinamizar a economia. E aí um ponto específico, você falou que seria mais pelo lado da oferta, né? As medidas do FGTS seriam mais pelo lado da oferta. Envolveria em relação à questão da multa, enfim, e aí a partir daí dinamizar a contratação, enfim, que é uma demanda, inclusive, do presidente da República? Só esclarecer esses 2 pontos, por favor. Obrigado. Pois não. Então, são 2 partes. Primeiro, com relação à despesa de pessoal, a direção é, sim, de redução dessa despesa. Como eu falei, ela representa hoje algo como 4,3%, 4,4% do PIB. É uma despesa muito grande, mais de 320 bilhões de reais, e precisa, sim, ser reformatada. Se haverá impacto esse ano ainda, vai depender da dinâmica da votação da nova Previdência. Nós focamos nessa reforma porque ela trata exatamente da principal despesa. Mas os números são claros com relação ao espaço que temos em termos de despesa, em particular despesas discricionárias, e o comportamento da receita. Grosso modo, a receita líquida de transferências é algo como 17% do PIB. A despesa primária da União é algo como 19% do PIB, fica faltando 1,9% ou 2%. Esse é exatamente os 139 bilhões de meta de primário. Então, essa conta ela precisa ser atingida, precisa fechar. Para fechar, existem formas de seguir, e nós pretendemos melhorar tanto o resultado primário quanto o nominal. A segunda maior despesa primária, por ser a despesa de pessoal e de encargos sociais, ela precisa, sim, ser analisada. Note que nós prezamos e defendemos na íntegra a essência da Emenda Constitucional 95, o teto de gastos. É uma medida muito bem-vinda e que ficará. Esse governo defende o teto de gastos. Uma outra excepcionalização para o teto de gastos ocorre, como é o caso do pagamento ligado ao leilão dos excedentes da sessão onerosa, por ser um evento único
e que precisamos excepcionalizar do teto, ele é não recorrente, né? Mas esse teto é uma medida necessária, porém não suficiente para o controle das despesas. O diagnóstico feito pelo ministro Paulo Guedes é claro, desde o começo. Nos últimos 25 a 30 anos, um elemento comum de um erro de política econômica foi exatamente o gasto quase que contínuo, o aumento quase que contínuo do gasto público, da despesa primária da União, que subiu em patamares que são bastante elevados para o nosso nível de desenvolvimento e que não são suportados pelo nosso espaço orçamentário. Um valor acima de 19% do PIB é muito alto. Então, temos que controlar a despesa previdenciária e temos também que controlar, não somente estabilizar, a despesa com o pessoal. Se haverá impacto ainda esse ano, é algo a ser analisado. Certamente teremos medidas associadas a essa despesa ao longo do governo atual, ao longo do ano corrente até 2022. Sobre FGTS, é uma medida que será anunciada essa semana, em conjunto com o PIS/PASEP. Os detalhamentos será trazido pela Presidência da República ou então pelo Ministério da Economia. Isso ainda está sendo formatado, está sendo decidido, mas certamente será anunciado pela importância que traz, e entendemos sim que essa medida ela contempla tanto o lado da demanda, mas em particular e de maneira estrutural e permanente o lado da oferta, que é o que entendemos que é o ponto mais relevante para solução trazida para a economia brasileira, né? Então, o FGTS será detalhado mais à frente. Você me perguntou especificamente sobre a multa. A multa, ela, em princípio, as informações que temos, ela não será trazida nessa primeira medida, nessa medida a ser anunciada essa semana. O que traremos serão medidas que ajudarão sobremaneira os recursos que hoje estão com os trabalhadores e têm uma remuneração aquém do devido. E, deixando bem claro, o setor de construção civil, o financiamento ligado à habitação, saneamento e infraestrutura não serão afetados. Nós sabemos da importância desse setor, é um setor que responde muito fortemente, tanto na contratação como na demissão, e, portanto, nesse momento, nós preservaremos na íntegra a capacidade de financiamento a esses setores. Nós traremos a filosofia, a diretriz é de uma melhoria do acesso aos recursos dos trabalhadores. Essa é a filosofia, sem afetar, em particular, o setor de habitação. O detalhamento será feito daqui a poucas, eu diria, talvez em 48 horas, ou 2 dias ou 3 dias. Então, em breve, nós teremos o detalhamento. Só faltam alguns fechamentos do ponto de vista operacional. Afinal, nós estamos falando de mais de 200 milhões de contas do FGTS. Isso requer todo um cuidado do ponto de vista da análise econômica, da análise jurídica, da análise operacional. Então, é o zelo e o cuidado para que a medida seja colocada da maneira mais adequada e robusta possível. Secretário, em relação às emendas, só voltando um pouquinho aqui na pergunta. Só peço, desculpa, está na sequência para não atrapalharmos. A última pergunta. Alguém mais? Então, por favor, só para... Estamos na sequência. Vamos para o 5º bloco de perguntas. Secretário, Obrigado. voltando no assunto das emendas, que não ficou claro para mim, qual o valor exato que foi contingenciado de emendas com o contingenciamento de 1,4 bi anunciado aqui hoje? Porque eu sei que é proporcional, mas eu queria saber, eu sei que a regra é ser proporcional, né? Eu queria entender exatamente qual o valor e como que com esse novo contingenciamento vocês vão cumprir as promessas de liberação de emendas feitas lá na reforma da Previdência. Claro, Tem mais 2 perguntas. Quer que eu faça primeiro? Não, vamos lá. Eu queria que você voltasse naquela história do depósito judicial de 1,6 bilhão, que não ficou claro para a gente do que se trata, por que entrou agora, e não, se é uma coisa de 2009.
E também queria perguntar para o senhor, esse contingenciamento adicional de 1,442 bilhão, esse valor era um valor que estava disponível para os ministérios gastarem e foi agora contingenciado, ou era um valor que já vinha bloqueado? Só isso. Okay. Emendas. Esteves, por favor. Você pode ou não bloquear, contingenciar as emendas. Isso é uma decisão discricionária. E ela ainda não foi tomada. Então, isso vai estar decidido no decreto do dia 30. Porque geralmente vem no relatório. Não. De qualquer maneira, não há uma obrigação de cortar, de contingenciar as emendas. Então, essa é uma decisão que ainda vai ser tomada. A sua pergunta, o Colnago responder a primeira. A terceira parte, com relação a 1,4, ele não estava bloqueado e é uma redução do limite orçamentário, limite de empenho, mais tecnicamente, sendo mais tecnicamente completo. Tá? Sobre a questão do 1,6, que falamos na parte da despesa, da receita, né, em demais receita, quando falamos sobre a redução de 2 bilhões, então esse depósito judicial foi efetuado em 95 e ele migrou para a conta única em 2009, migrou como receita primária, suscetível às decisões judiciais, e nós tivemos que esse caso único, o recurso não veio como receita, não entrou para a União. Vou pedir para o Otávio completar as informações. Os recursos dos depósitos judiciais nos quais a União participe como polo ativo, os recursos que antes eram depositados em bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, foram trazidos para dentro da conta da União a partir de 2009, e toda vez agora que há novos depósitos judiciais, são trazidos até o percentual de 75% para dentro da conta única, assumindo o estudo que foi feito à época, que 75% das ações judiciais contra a União ganhava. Então, estava, na verdade, antecipando uma receita primária que mais tarde viria para a União. Só que em alguns casos em que há um ganho de causa de alguma outra parte que não a União, o governo federal, ao invés do recurso ficar na conta única, ele é sacado da conta única. Assim como há uma receita primária quando o recurso entra na conta única, quando os recursos são sacados da conta única, há uma despesa primária. Então, teve esse efeito, a ação é lá de trás, de 94, o movimento de trazer para a conta única de 2009 e a ação agora foi ganha pelo Banco Central. Isso, o Banco Central sacou o valor de 1,6 bi, exatamente. Sensibilizou o primário na entrada do recurso. Como todos os recursos... Foi o Banco Central. Esse que é o problema. A causa estava depositada para a União, mas quem ganhou a causa foi o Banco Central. Então, se o Banco Central, se isso for, como foi a autoridade monetária, ele não colocou isso, classificou isso como uma receita própria do Banco Central, porque se fosse uma receita própria do Banco Central, daria primário para a União. Mas como o que vai acontecer com isso? Vai minorar a dívida, só que entra como receita de autoridade monetária, então não dá primário. Certo? Ele entrou em 2009 como receita primária, está saindo agora como abatimento de receita primária, ou seja, ele sai como uma dedução contábil, entra no balanço do Banco Central como uma receita de autoridade monetária, que não sensibiliza o primário, mas sensibiliza a dívida. Isso. Na verdade, é uma receita de autoridade monetária do Banco Central que não tem contato com o nosso. Você reduz a dívida bruta. A parte ganhou, exatamente. Sim, para a dívida, sim, para o primário, não. De maneira geral, sim, mas para o primário, não. Para o primário, não, por isso que a gente está reduzindo em 1,6 bilhão. É uma dedução de receita.
porque ela tinha se contabilizado anteriormente, você está como se fosse um estorno daquela receita. Em 2009 como receita primária e em junho de 2019 como dedução de receita. Como as questões de autoridade monetária não impactam o primário, então você tem que tirar do relatório para efeito de demonstração do primário. Tá? Última pergunta. Fábio Pupo. Secretários, boa tarde. Tem vários itens aqui da reestimativa de despesas que me deixaram meio em dúvida, mas eu vou me concentrar num deles, que é desse de sentenças judiciais e precatórios. Menos 1,5 bilhão. Redução em função do adiantamento do cronograma de pagamento de precatórios, o que reduz a correção. Se eu entendo bem desse ponto especificamente, foi mudado em 2017 o cronograma, do segundo semestre, se não me engano, novembro e dezembro, para maio e junho de cada ano. Ou seja, uma medida bastante antiga já, né, essa alteração. Por que entrou no relatório bimestral de julho essa reconsideração de despesa? E a segunda é sobre a FGTS ainda, desculpa insistir, eu sei que ainda vai ser anunciado, mas eu queria saber pelo menos uma indicação do valor que foi anunciado pelo ministro, de até 30 bilhões, o quanto que as indicações de vocês mostram que pode ser usado neste ano. Obrigado. Jorge. Deixa eu explicar a questão dos precatórios. Precatórios, pela lógica da lei orçamentária, nós fazemos a previsão deles para pagamento como se fosse no meio do ano. Por quê? Os precatórios são atualizados pelo IPCA-E. E aí, ou seja, dependendo do mês que ele é pago, tem uma diferença de índice. Então, por média, se coloca como se fossem todos pagos no meio do ano. Eles foram pagos com antecedência, portanto, tem uma diferença de índice. Você desconta e dá uma diferença de valor. Há uma coisa que não foi colocada na apresentação, mas, na verdade, tem outro fator que afeta também a conta de precatórios. Só que isso fica por dentro do Poder Judiciário. Quem informa isso é o Poder Judiciário. Não é? Quando se libera o valor para pagamento, eles fazem um pagamento e dizem, olha, eu tinha uma conta de precatórios tanto, paguei tanto. Parte disso é por causa da diferença de índice e parte são reavaliações do tamanho dos precatórios. Porque, só para entender, depois que o precatório é emitido, ainda há possibilidade de revisão de cálculo. Né? Existem possibilidades de revisão de cálculo. A AGU trabalha para revisar cálculos dos precatórios, da forma de atualização da correção, desde que ele foi devido lá na origem. Então, na verdade, o que pode acontecer é isso também. Se você tem um valor de precatório lançado pelo Judiciário com aquele valor para ser pago em 2019, chega na hora de pagamento, por alguma ação contestatória quanto ao cálculo, ele pode ser pago em valor um pouco menor, não é? E isso afeta o tamanho dos precatórios. Só para colocar do ponto de vista procedimental, quem atualiza isso para nós é o Poder Judiciário. Precatórios, basicamente, é uma lista do Poder Judiciário que é encaminhada no ano anterior, né? Agora, foi encaminhada, inclusive, agora, dia 20 de julho, e serve para o ano seguinte. Quando chega durante a execução do ano seguinte, dependendo do mês que ele é pago, tem uma vantagem para a União em termos de atualização monetária e também é informado pelo Poder Judiciário se houve revisão nesses cálculos, só que ele não fala precatório por precatório. Por isso que nós não colocamos na apresentação, porque nós não sabemos qual é o valor que der devido à revisão. Entendeu? Não tem, porque, olha só, o cronograma de pagamento, você falou, mudou lá, porque a prática estava sendo botar os precatórios para pagamento no segundo semestre, certo? E você falou que foi antecipado. Só que na lei orçamentária, o que importa não é a prática, o que importa é o que está na lei. Na lei orçamentária, ele é calculado como se fosse pago no meio do ano. E ele foi pago com antecedência, ele foi pago antes. Tá? Então, assim, não é só a prática, é o que consta da lei. E na lei você sempre coloca com a atualização monetária até o meio do ano. Sim. Não é a regra antiga. Não tem regra. Na verdade, não tem regra. Isso é um acordo entre o Judiciário e o Executivo para o pagamento.
Não tem regra. A regra do precatório é que você tem que pagá-lo durante o exercício financeiro. Poderia ser dia 30 de dezembro, como pode ser dia 1º de janeiro. Se ele é pago dia 1º de janeiro, você ganha toda a correção monetária, a atualização do IPCA de janeiro a julho. Se ele é pago dia 31, ao contrário, você teria que incluir uma atualização monetária superior nos outros 6 meses. Tá? É só isso. Não tem exatamente não é uma regra. A regra é que você tem que pagar durante o ano. Portanto, é um ganho do ponto de vista primário. Na verdade, aqui foi uma redução de despesa, portanto, é um ganho do ponto de vista orçamentário, mas que é uma lista que recebemos do Judiciário e esse adiantamento do cronograma nos é favorável. Sobre a questão do FGTS, as medidas serão detalhadas brevemente. O impacto vai ser considerável na economia e o FGTS surgiu. A mudança no FGTS, a sua análise já começou no período da transição. Para tanto, nós criamos uma diretoria associada ao FGTS. Né? Hoje, o diretor é o Igor Vilas Boas. E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Política Econômica, aqui com o secretário Saxida, trabalhou de maneira muito cautelosa e densa, tanto a análise conceitual, do ponto de vista análise econômica, quanto quantitativa, e aí em conjunto com a Caixa Econômica Federal, para trazer as soluções mais embasadas para o governo anunciar brevemente. O impacto será substancial e ele será, tanto no curto prazo, associado a uma medida que afetará positivamente, de maneira alocacional, né, a demanda, mas do ponto de vista correto, por exemplo, com recursos que serão dados aos cotistas. A gente está falando de mais de 262 milhões de contas associadas ao FGTS. Dará um impacto positivo de curto prazo, bem como um impacto estrutural no médio prazo, de maneira bastante densa. Na semana, durante essa apresentação, estaremos as pessoas que trabalharam diretamente, possivelmente eu farei parte da mesa, mas certamente o secretário Saxida será um que terá a oportunidade de detalhar tecnicamente o mecanismo, bem como a equipe dele, a equipe do Igor. Então, faremos isso em conjunto com os ministérios associados diretamente à presidência, ministérios palacianos, como se denomina, e no tempo devido, essa semana, essa informação que temos, o anúncio será feito por completo. Boa pergunta e nos permite esclarecer o seguinte: nós entendemos que boa parte do problema fiscal no qual estamos envolvidos e que exige da gente transparência, prudência e sempre, de forma até diuturna, olhar para medidas que mudem a economia, grande parte desses erros aconteceram por exagerar no lado da demanda, né? E agora o que nós buscamos é exatamente trazer medidas que permitam com que o crescimento do PIB se dê de maneira sustentável. Isso ocorrerá por uma mudança estrutural do lado da despesa. Despesas previdenciárias controladas, despesas com pessoal e encargos sociais também controladas, crescimento econômico melhorado, melhoria no mercado de trabalho, reduzindo fricções, reduzindo distorções, reduzindo a rotatividade excessiva e que prejudica, grosso modo, sobretudo o trabalhador mais pobre. Então, serão medidas que trarão soluções para a economia, não somente no curto prazo, mas que permitam com que o chamado produto potencial da economia brasileira passe a ter um outro patamar. Portanto, são medidas de curto prazo, mas que visam, efetivamente, vocês terão os dados de impacto no PIB, impacto no emprego, impacto na renda, anunciados brevemente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Entrevista encerrada.